A Câmara quer ali instauração de uma CPI para investigar essas irregularidades no leilão, que foi cancelado. O governo até quer ali lançar um novo certame. Inclusive, você fez essas denúncias dessas irregularidades com suspeita de cartel em relação a este leilão. Eu queria entender um pouco da tua leitura. Quais as chances que você acredita, de fato, dessa CPI avançar? Até porque a gente precisa ali das assinaturas que ainda não tem por completo, mas teria que ter a aprovação do presidente da Casa. Tem 10 CPIs ali na lista na frente. Bom, começando objetivamente a questão da CPI, eu tenho toda assim expectativa de que ela possa investigar de fato, a fundo, o que aconteceu o antes, o durante e o depois, não só do leilão do arroz, que não teve depois até o momento, o governo está dizendo que quer fazer de novo, mas há outros leilões na mira agora, como os leilões do milho que aconteceram também via Conab. Então, a CPI pode fazer um excelente trabalho para o Brasil, mas ela esbarra realmente no fato de que já há 10 CPIs protocoladas, uma delas, inclusive, é uma de minha autoria, a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, é a terceira hoje na fila, e o presidente da Câmara não tem despachado as instalações de CPIs. É um problema esse grave, algo que nós precisamos cobrar com mais ênfase, até porque ficou muito claro, né, na discussão da CPI da Covid no Senado, que uma vez que a CPI atenda aos requisitos, né, e os requisitos são tempo para funcionar, fato determinado, composição de membros, né, então tem aquilo que é pedido pela legislação e pela Constituição, na verdade, foi atendido, e o número mínimo de assinaturas, todas têm, de 171, né? Uma vez atendidos esses requisitos, ela precisa ser instalada. É importante lembrar que a CPI do arroz ainda não tem o número de assinaturas. Eu assinei ela já, a última atualização que recebi estava em 135 das 171. Agora, voltando à questão em si do leilão do arroz, acho que temos dois pontos principais a tocar nesse tema. O primeiro, a necessidade em si da realização de um leilão, do seu ponto de vista da política pública que a Conab disse que estaria realizando. E o segundo é a realização do leilão e os nomes das empresas participantes, a falta de competição, uma eventual formação de cartel, tudo isso visto depois, né, de realizado o leilão. Não se estava, pelo menos eu não imaginava que poderia ser tão escancarada, né, a falta de escrúpulos, né, do governo federal, da Conab, na realização desse leilão. Bom, então passando para o primeiro ponto. Primeiro ponto, o Rio Grande do Sul e o Brasil não precisam de arroz. O Brasil produz 10 milhões de toneladas ao ano, claro, um pouco mais um ano, um pouco menos no outro, e desses 10 milhões de toneladas de arroz, 7 milhões são gaúchos, em torno de 70%. O Rio Grande do Sul, antes das enchentes, tinha colhido 84% da sua produção. A estimativa de perdas é de 250 mil toneladas, que obviamente é um prejuízo para o produtor, é algo que se lamenta, mas está muito, assim, é muito pouco perto dos prejuízos que outros produtores tiveram, por exemplo, da soja no Rio Grande do Sul. Então, comparativamente, a perda de arroz foi muito pequena. Não há necessidade de importação de arroz, isso não é dado apenas da CNA ou da Farsul, que é a entidade que representa os agricultores no Rio Grande do Sul, mas o próprio governo federal e da própria Conab, que também disseram que não haveria falta de arroz no mercado. Bom, então você pergunta, por que o governo está querendo importar arroz? Né? E à primeira vista, e também se confirma essa hipótese pela prática do PT, há um intuito eleitoral por meio da importação de um arroz, sabe-se lá de onde, porque é de fora do país, mas não está definido de onde virá, talvez até de países que produzem um arroz em condições muito diferentes do que o arroz brasileiro. Países em que defensivos agrícolas são utilizados, que não podem ser utilizados no Brasil, são proibidos aqui. Países em que a mão de obra análoga à escrava e é muito diferente do que acontece no nosso país, o que barateia também o custo, evidentemente, desse arroz. Então, sob o ponto de vista de eleitoral, a vantagem seria trazer um arroz, subsidiá-lo no Brasil, vendê-lo no máximo R$4 com um logotipo do governo, né, impresso em cima da embalagem. Num ano eleitoral, obviamente, para levar benefício à mesa do brasileiro, principalmente o mais pobre,
no momento em que muitos questionam um governo que dizia que teria picanha, né, pelo menos nesse caso traria o arroz para a mesa dos mais pobres. Seria uma estratégia, de repente, ali até, né, controlar os preços através desse então, tabelamento, principalmente com o intuito ou com o objetivo de tentar ali trazer uma mudança na perspectiva de inflação neste cenário atual? Pode ter havido esse tipo de tentativa também. O fato é que os efeitos imediatos foram uma inicial... subiram inicialmente os preços do arroz, na verdade, por causa da especulação no mercado. Então, a intenção era inversa, mas na verdade subiram. Obviamente que entrando o arroz no mercado a um preço mais baixo, competindo com outro arroz, o arroz brasileiro, poderia haver essa pressão para baixo, mas não acredito que seria muito grande, porque, como eu disse, um país que produz 10 milhões de toneladas, trazendo no primeiro momento 300 mil toneladas, também não é um impacto tão grande no mercado todo. Pode haver, claro, mas não é um mercado tão grande. Aliado a isso, o fato de que esse arroz é diferente, a depender de onde vem, é claro, mas é muito provavelmente um arroz que não tem a mesma qualidade do brasileiro e que, portanto, também não terá a preferência da maior parte das famílias, mesmo mais barato na hora da compra. Então, essa questão do arroz, ela inicialmente me parecia, e parecia a todos, era apenas uma questão de importação sob o ponto de vista de benefício eleitoral para um governo que está com muita dificuldade nesse momento. E a própria Conab é presidida por um petista, Edgar Preto, que é vinculado ao MST. Curioso dizer até o MST, que falava muito que podia... durante a eleição saiu aquela conversa de que o MST dizia que podia botar arroz na mesa de todos os brasileiros. O próprio movimento, não publicamente, mas sei, nos bastidores, se queixou dessa importação, porque também vende arroz no mercado, também vai ter problema de competição com esse arroz importado pelo governo federal. Aí o segundo ponto, aí sim, aí vem a parte do leilão. Nós antes da realização do leilão, fizemos então uma ação judicial, assinamos o deputado federal Lucas Redecker e o deputado estadual Felipe Camusato, uma ação proposta pelo Partido Novo. Eu preciso até agradecer a assessoria que fez um excelente trabalho, focando não na medida provisória, que separava 7 bilhões do orçamento, separa, né? Mais 7 bilhões do orçamento para essa compra de arroz, mas focando na realização do leilão em si, e tivemos uma excelente vitória inicial, que foi uma liminar da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, cancelando, né, ou suspendendo o leilão. Isso foi na noite anterior à realização. A AGU entrou com recorreu da decisão por volta de 1 da manhã, e às 7 da manhã o juiz, o desembargador, na verdade, do TRF4, desembargador-presidente, cancelou a liminar que tivemos para que a realização do leilão acontecesse às 9 da manhã. É interessante falar isso porque são poucas horas entre o protocolo e a decisão do desembargador. A decisão do desembargador, ao contrário da decisão do juiz federal, não trazia informações de mérito mesmo, não fazia uma análise, nem teria como em tão pouco tempo. Ele tomou uma decisão muito mais sob o ponto de vista de defesa da política pública, entendendo que o executivo tem esse direito. Ele basicamente deu total razão às argumentações da Conab e decidiu que o leilão prosseguisse. Não teve nenhuma análise nem de mérito da importação, nem muito menos da realização do leilão em si, porque ele não tinha acontecido para poder avaliar se seria lesivo aos cofres públicos ou não. Então, quando acontece a realização do leilão, às 9 da manhã, eu ainda estava sob o impacto da notícia da reversão da decisão anterior, não tinha sequer comunicado as pessoas por live, como costumo fazer nas redes sociais, e preferi esperar a realização do leilão já para informar as duas coisas. E aí foi uma surpresa enorme, quando a gente começou a ver empresas, né, por exemplo, essa Weasley, aí, que arrematou cento e tantas mil, centenas de milhares, aliás, de toneladas de arroz, vendeu, né, para o governo, sendo uma empresa de capital social de R$80 mil. Depois descobrimos que uma semana antes do leilão aumentou o capital social para R$5 milhões e não sabemos se foi integralizado ou não, o que pouco importa pelo volume da negociação feita. Então, quando começamos a ver que dos 28 lotes em disputa, 17 foram efetivamente disputados, 11 foram cancelados ou por algum motivo não teve ninguém disputando. E dos 17, só um teve disputa entre as empresas.
todos eles foram pelo lance inicial de abertura de R$ 5,00. Teve um que foi de R$ 4,99, outro de R$ 4,98,999. Então, quer dizer, são valores que não são os da prática desses leilões de maior desconto. Normalmente o preço cai aí para R$ 4,70, R$ 4,30, valores mais irregulares, obviamente, porque é uma disputa de mercado. E nesse caso estavam todos sendo arrematados, os lances todos no valor mesmo inicial de abertura, se não um pouquinho menor, por empresas, né? Uma que é uma sorveteria, né? Produz açaí, fabrica, vende, comercializa. Outra, uma empresa de locação de máquinas e de veículos. E essa do Weasley, aí, que é um mini mercado, na verdade, né? Pelo menos o que se vê na internet da sua... Da queijaria essa, Queijo Minas, né, do tal do Weasley, aí não tem condição nenhuma, pelo menos não do ponto de vista da prática do mercado, e não tem tradição nesse setor para estar importando centenas de milhões de toneladas de arroz. Deputado, essa questão, né, acabou... Centenas de milhares, perdão. Imagina.